Então, nós vamos falar aqui agora sobre a mensagem do profeta Jeremias, a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento, de Werner Schmidt, da editora Sinodal, em que ele vai dizendo o seguinte: depois de um tempo de silêncio, quando Jeoaquim assume o governo, Jeremias denuncia a falsa sensação de segurança que o templo confere precisamente depois da reforma de Josias, capítulo 7 e capítulo 26. Nas 2 décadas antes da derrocada, Jeremias conclama ao povo, através de suas palavras e do seu gesto simbólico de carregar o jugo, capítulo 27 em diante, a submeter-se à dominação babilônica. Aos babilônios, Javé confiou o senhorio sobre o mundo, inclusive sobre o Egito, capítulo 43, versículo 8 em diante. A crítica que Jeremias tece contra os últimos reis judaítas, capítulo 21, versículo 11 em diante, e capítulo 36, versículos 30 em diante, até Zedequias, capítulo 34 e capítulo 37 em diante, no fundo constitui uma faceta de sua mensagem de juízo dirigida ao povo como todo. Capítulo 8, versículo 14 em diante, capítulo 10, versículo 18 em diante, capítulo 13, versículo 12 em diante, capítulo 15 e capítulo 16, versículo 3 em diante, capítulo 17. Por analogia, vale também para o confronto, por analogia, isto vale também para o confronto com os profetas adversários, bem mais acirrado do que em épocas anteriores, como se dá em Miqueias, capítulo 3, versículo 5 em diante. Aos assim chamados profetas de salvação, ou como aparecem na análise retrospectiva do texto grego, não ainda no texto hebraico, aos profetas falsos, Jeremias contrapõe sua percepção de que passou o tempo de salvação e de paz, capítulo 8, versículo 11 em diante. Tempo de graça e tempo de misericórdia também passou. Capítulo 16, versículo 5, capítulo 12, versículo 12, capítulo 30, versículo 5, e até de intercessão, capítulo 14, versículo 11 em diante, capítulo 15. E aí, face a esta situação, a mensagem de salvação emana de um desejo ou de uma mentira. Capítulo 6, versículo 13, capítulo 23, versículo 16, capítulo 28, versículo 15 em diante, e outras, de sonhos humanos, mas não da palavra de Deus, como está em capítulo 23, versículo 25 em diante. Diz o versículo 29 do capítulo 23: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Enquanto os adversários de Jeremias protestam contra o seu anúncio de desgraça, capítulo 23, versículo 17, conferir com o capítulo 28, versículo 2 em diante, ele contesta a legitimidade deles. Não mandei estes profetas, todavia eles foram correndo, capítulo 23, versículo 21. A verdadeira oposição não reside na conduta ética, capítulo 23, versículo 11 em diante, mas justamente no anúncio do que virá. Na radicalidade da ameaça de juízo que atingirá o povo todo, não se percebe um critério de autenticidade, mas ao menos um critério de diferenciação entre profetismo autêntico e profetismo falso. Somente na retrospectiva, o cumprimento do anúncio do futuro pode confirmar qual foi a verdadeira profecia. E aí a gente observa aqui algo interessante, né? Que assim, enquanto não vem o cumprimento, parece o quê? A gente vai dar ouvido para esse camarada aí que só fala coisa ruim? Não. Deus tem bênção para o seu povo. Deus é bom. A gente está aqui com um novo tempo. Josias achou o livro da lei. Nada pode nos impedir. Nós somos o povo que abriu o mar vermelho. E vem esse profeta dizer que é para a gente se entregar para a Babilônia. Ele deve ser um espião do inimigo. Vamos escutar o quê? O profeta que diz: vai dar tudo certo. Deu para entender?
Então, o que diz que Jeremias era homem de Deus? O futuro. Ou seja, até o futuro chegar, está todo mundo dizendo que ele é um embusteiro. O povo da época falou o povo de só quer ajudar o profeta só traz bênção. Deu para entender? Então é importante a gente lembrar que assim, é legal você falar benção, todo mundo vai gostar, mas é importante você ter aquela seguinte ideia: eu tenho uma responsabilidade, né? É importante ter essa ideia, né? É por isso que assim, só o vocacionado, se não for vocacionado, vai jogar para a galera. A profecia dele para aquela época, eles não recebiam, né? Como o senhor falou. Exatamente. Ao futuro, hoje nós observamos. Agora o povo está ouvindo os profetas do vai dar tudo certo, e Jeremias, o pessoal pensa o quê? Vamos ouvir os profetas do vai dar tudo certo. Entendeu? Continuando, uma linguagem que nos livros proféticos mais antigos só ressoa uma vez por outra, ocupa espaço amplo no livro de Jeremias. Ao lado do dito profeta dirigido aos contemporâneos, aparece o diálogo com Deus em forma de lamentação. Quando Jeremias profere uma denúncia ou um anúncio de juízo, pode fazê-lo em forma de lamento. Ah, meu corpo, tenho de me contorcer. Até quando preciso suportar o som da trombeta? Capítulo 4, versículo 19, 8, versículo 18, 10, versículo 19, 13, versículo 17, 14, versículo 17. Jeremias adotou esta categoria literária para assim expressar seus próprios sofrimentos. As confissões controvertidas quanto à sua autenticidade mostram em linguagem métrica, formal e impessoal o efeito da mensagem sobre a pessoa do profeta. Nunca me assentei na roda dos que se alegram. Gente, para tudo. O profeta está dizendo: nunca me assentei na roda dos que se alegram. Ou seja, a minha vida, por causa da minha vocação, sempre foi paulada, sempre foi bordoada, sempre foi isso, sempre foi aquilo, sempre foi lágrima, sempre foi sofrimento, né? Nunca me assentei na roda dos que se alegram. Deixa eu continuar. E a gente observa, né? Deixa eu ver aqui, capítulo 15, versículo 17. As perseguições externas correspondem sofrimentos internos que o levam a rebelar-se contra Deus e até de acusá-lo, como está no capítulo 20, versículo 7. Tu me seduziste e eu me deixei seduzir, e tu te tornaste forte demais para mim, tu me dominaste. Ou seja, ele está reclamando: se não fosse tão forte essa vocação, eu não estaria passando por todo esse problema, Deus. Eu tenho essa reclamação para fazer. Aí é claro que um crente de hoje vai falar assim: mas como é que um profeta fala um negócio desse para Deus? Calça o sapato dele, o infeliz. Vamos lá. E aí nisso, como seus adversários, né, Jeremias sente a palavra como fogo ardente. Embora lhe seja oferecida uma oportunidade para arrepender-se, o ciclo termina de forma sombria. Jeremias amaldiçoa o dia que nasceu. Capítulo 20, versículo 14 em diante, conferir com capítulo 20, versículo 14 em diante, conferir com capítulo 15, versículo 10. E aí a gente lembra de Jó, né? Jó capítulo 3. E então nós olhamos para uma situação dessa e percebemos que é o seguinte: o tal do profeta chorão cortou um dobrado para cumprir o seu ministério, de modo que ele só passou pelo que passou porque ele era vocacionado, de modo que ele reclama com o próprio Deus: tu me seduziste, tu és forte demais, né? Se o Senhor não fosse do jeito que é e não tivesse me atraído do jeito que me atraíste, eu não estaria passando por isso. É forte. E aí nisso, né, é verdade que a maioria das profecias de salvação do livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 3 em diante,
capítulo 30 em diante, também são controvertidas na sua autenticidade. Aquela questão, né, de Jeremias, a escola de profeta, é redator, o que está acontecendo aqui? Mas há alguns indícios seguros, capítulo 29, capítulo 32, de que também este profeta, de forma parecida, como por exemplo Oséias ou Isaías, alimentava uma esperança de salvação. Provavelmente no início de sua atuação, na época de Josias, Jeremias se dirigiu aos habitantes do Reino do Norte, que fora destruído aproximadamente um século antes. Volta ou retorna para casa, ó renegada Israel, não olho mais incompassivo para vós, porque sou compassivo. Oráculo de Javé, capítulo 3, versículo 12 em diante, desenvolvido em 31, versículo 2 em diante, e capítulo 15 em diante. Então é importante a gente observar que tem também a seguinte situação, como o autor fala aqui: no início de ministério, você está naquela virgindade espiritual, você está naquele romantismo ministerial. Então você tem aquela ideia de que é o seguinte: tem jeito. Só que depois de muita caminhada, aí ele já começa a largar o laço. Por quê? Porque ele vê a obstinação do povo em caminhar contra a vontade de Deus, né? E aí a nova salvação ocorre de forma incondicional e se fundamenta no próprio Deus, mais ainda, numa transformação de Deus. Capítulo 3, versículo 22, conferir, né? Capítulo 3, versículo 22, capítulo 31, versículo 3, enquadrado dentro desta promessa, o chamado à penitência adquire um novo significado. Não coloca o ser humano diante da alternativa de optar entre o bem e o mal, mas conclama confiar na graça e no amor de Deus. É aquela seguinte situação: se depender de você, não vai pagar a conta de jeito nenhum. Então vamos fazer um negócio? Vamos depender dele? É aí onde muitas vezes a gente tem o problema, inclusive na igreja, porque a gente tem de um lado a libertinagem e de outro lado a gente tem o legalismo. A libertinagem é aquele caso, né, assim: já que eu sou pecador mesmo, já que Deus me ama, né, essas coisas do tipo, então vamos viver, bicão para frente, né? Que nem é o seguinte: eu já joguei naquele tempo de pelada, né, no golzinho na rua, em que a gente tinha aquela seguinte situação: 5 minutos ou 10 minutos e 2 gols, né? E quando a gente percebia, né, que assim, estava 1-0 e já estava perto de acabar o minuto, era bicão para frente e esperar aquela raça de fominha que estava doida para o jogo acabar para entrar. Eles não queriam saber quem estava ganhando, quem estava roubando, eles queriam que o jogo acabasse para entrar. Então, às vezes tem crente que é assim, que no meu caso eu rotulo como libertino, aquele caso assim: Deus me ama, vamos vivendo, os outros que estão errados, né? Mais ou menos assim. Em contrapartida tem o legalista: não, sabe por que comigo vai dar tudo certo? Porque eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá. E aí eu tenho uma frase, né, no meu álbum da minha página do Facebook, eu tenho um álbum chamado Frases Roberlanianas, em que uma dessas frases eu digo o seguinte: se a sua vida é um livro aberto, então a sujeira está na cara, porque a Bíblia não mente. Tem sujeira em algum lugar, e se você não percebe a ponto de dizer que a sua vida é um livro aberto, então, filho, vai procurar, porque assim que você achar, você vai colocar diante de Deus e vai se consertando, né? Se você tiver dúvida, chega para sua esposa e pergunta: mulher, eu tenho algum defeito? Então quem tiver dúvida se tem defeito, pergunta para a esposa. Pergunta se não tiver, ela coloca. E aí nesse caso, né, a gente vai observar aqui, né, que como na sua mensagem endereçada ao Reino do Norte,
Jeremias promete a salvação para aqueles que experimentaram a desgraça, da mesma forma, anuncia também perante Judá e Jerusalém a salvação que virá somente no e após o juízo. Javé olha de forma amorosa, não para os que ficaram em Jerusalém no ano de 597, mas os que foram deportados para a Babilônia, Jeremias 24. Entretanto, terão de ficar 2 ou 3 gerações, cerca de 70 anos, longe da sua terra. Jeremias os conclama para que se adaptem a esta situação e orem pelo bem-estar da potência estrangeira, em vez de ficar com mágoa, rancor, coisas do tipo, certo? Os vivos não verão mais a sua pátria, não mais, mas participam como que num prenúncio do porvir, do futuro e da esperança. Capítulo 29, versículos 5 a 7, e conferir com o capítulo 27, versículo 7. Durante o cerco de Jerusalém por parte dos babilônios, Jeremias promete, da mesma forma contida, ao adquirir um campo em Anatote, nova vida depois da destruição. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Capítulo 32, versículo 15, conferir com 31, versículo 5 e 33, versículo 12. Além disso, promessas pessoais, como está em 39, 17 e em diante, capítulo 45, versículo 5, capítulo 35, versículo 19. Em contraposição à profecia messiânica do renovo justo, capítulo 23, versículo 5, parece mais esmaecida, também em comparação com as promessas do livro de Isaías, que retoma. Em todo caso, a tradição davídica não tem importância decisiva para Jeremias. Lembra, ele é de uma região, seu lugar teológico é diferente, da perspectiva de Isaías, por exemplo. A palavra a respeito da nova aliança, capítulo 31, versículo 31, conferir com 32, versículo 27, que foi retomada de forma tão marcante mais tarde em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 e outras, dificilmente pode ser atribuída a Jeremias, mas com a oposição entre o rompimento da aliança por Israel e a renovação da aliança pelo próprio Deus, a palavra reflete profundamente a pregação profética. A percepção da maldade mutável do ser humano, como está em Jeremias capítulo 13, versículo 23 e outras, suscita a esperança de que o próprio Deus deposite sua vontade no coração humano, propiciando desta forma a obediência voluntária e com isto o conhecimento de Deus por parte de todos. Conferir capítulo 24, versículo 7. Daí a gente olhar a importância de Deus estar atuando na vida da gente. Porque eu lembro de uma música bastante antiga, não sei quem é o compositor dela, mas que dizia: eu comparo a vida do homem sem Deus como a folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor, tão desesperado, sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. E aí o refrão fala: é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. E aí ele fala: já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente e já não vivo ao léu, tenho meu caminho que vai para Sião. Assim vou cantando, almejando ao céu, já não sou uma folha caída no chão. E aí você olha essa questão, da importância de Deus atuar na vida da gente, porque a gente, só a gente, a questão é pecado. Esse zóio aqui de Tandera, só quer pecado. Esse ouvido aqui, só quer ouvir sobre a vida dos outros. Essa boca aqui só quer caçar defeito nos outros. Tá entendendo? Esse pé aqui, só quer caminhar para onde não presta. Essa mão aqui só quer ir para onde não deve ir.
mim. Entendeu como é que é o negócio? Essa mente aqui só quer pensar coisa ruim para os outros, para mim, para todo mundo. Agora, quando você vai abrindo o seu coração para Deus, você começa a visitar essas áreas e falar assim: lava o meu coração, Jesus. Mais música de velho. Lava o meu coração, Jesus. E aí onde está essa questão, né? Por exemplo, de coisas que muitas vezes a gente não se dá conta e que às vezes a gente não para perceber. E isso deve ajudar a gente a verificar a importância da palavra profética, a importância, né, do profeta ele se colocar como instrumento na mão de Deus, entendendo o seguinte: olha, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se vai dar alguma coisa errada com a minha vida, fazendo a alusão a João Batista, estou aí. Fala, Fernando. Não. Entendi. Ele que mandou. Professor, o que o senhor me diz quando Deus fala assim com o profeta? Essas coisas aí. Isaías, ele fala assim: te chamei pelo nome? Te chamei antes que você nascesse. Jeremias. E quando você estava no nas nações eu te dei por profeta. Eu te chamei para ser meu profeta. Exatamente. Eu entendo que tem duas situações aí, porque assim, tem a questão de Deus chamar e de você atender. E assim, Jeremias era um homem de Deus. E tem a questão de que se quando ele fala que eu te chamei antes de você, entendeu? O que é que vai dizer? Sim, o que acontece? Por exemplo, a Bíblia, ela fala de uma decisão soberana de Deus antes do tempo e da história, mas ela fala de uma resposta humana dentro do tempo e da história. A gente que tem dificuldade de conciliar essas duas coisas. A mesma Bíblia que fala que desde antes da fundação do mundo Ele já escreveu o nosso nome e Ele já preparou a eternidade para nós, é a Bíblia que fala que é para a gente abrir o coração e entregar a vida para o Senhor. Será que não é Ele, essa primeira, será que não é Ele? Porque Deus, ele, quando nasceu, Ele coloca no Espírito. Será que Ele não fala através disso? Não, Ele fala antes de você. Você está querendo dizer que Deus ele coloca o Espírito em cada e aí conversou com o Espírito dele antes dele nascer. Porque Deus ele coloca o Espírito em cada ser vivente, né? Se for o caso, você deixa isso aí para você pregar. Eu tenho minhas reservas, porque o texto não fala isso. O texto só fala que Deus o chamou pelo nome, né? Quer dizer que Deus o chamou, né? Melhor a gente eu estou sem a Bíblia aqui, capítulo 1, né? Quando Deus chama o profeta, Jeremias 1. Obrigado. Quem achar primeiro pode ir lendo para a gente ganhar tempo, que a gente tem uns 5 minutos aí. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Isso, vai. Um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano. Sim. 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, o que eu vejo aqui, eu não vejo Deus falando, como eu posso dizer, audivelmente com o feto. Jeremias, vai ser profeta. Eu não chego a ver isso. O que eu vejo é o seguinte: Deus, na sua onisciência, Deus já tem aquela coisa assim: ano tal, época tal, nação tal, vou usar fulano de tal. Pronto. Acabou.
Então eu entendo que, por exemplo, o texto está dizendo que, olha, antes que te formasse no ventre, ou seja, você ainda estava ali, aquela substância, parte do papai, parte da mamãe dentro do ventre, ali, aqui o texto está dizendo, antes que você se formasse, eu já conheci você, eu conheci você antes daquilo ali, eu já sabia a sua história, eu sabia que você seria um cara obediente, eu sabia que você seria um cara que me daria uma resposta positiva, ele já sabia, é como por exemplo, ele sabe, né, ele sabe desde a eternidade, que vocês dariam uma resposta positiva a ele, tá entendendo? Tá o Joãozinho lá puxando o bagulho, com medo da viatura passar e ele tomar tapa na cara, e aí o que acontece? Tá ele lá, né? Mas Deus já viu aquele cara pregando, Deus já viu aquele cara fazendo a obra, Deus já viu, entendeu? E Deus já viu ele dando uma resposta positiva ao chamado, Deus já viu o ministério sendo concluído, porque para Deus passado, presente e futuro é tudo uma coisa só. Então, antes que você se formasse no ventre, antes que saísse da madre, eu te separei, eu te santifiquei para ser profeta às nações. Podemos ir ou tem? E em cima desse versículo aí, tu pode comparar a ciência. O espermatozoide, quando sai, ele vai se formar lá no óvulo. É onde Deus te separou. Você foi o escolhido. E aqui o texto está dizendo que antes disso. Antes disso, você já tinha sido escolhido para nascer, para poder pregar a palavra. Até para ser concebido lá no óvulo. É por isso que Você ganhou a corrida. Por isso que você profeta de Deus. Não. Mas daí é para quem tem fé. Manda em fé. Quem crê que Deus chamou, vai meter as caras, haja o que houver, quem me chamou vai me garantir. Podemos ir? Jeremias era um profeta. Podemos ou não? Podemos? As pessoas estão te perguntando aí, cara. Podemos? Então, tchau pessoal do YouTube. Exatamente.